denúncia por crime de responsabilidade política como alternativa a presidente Dilma Rousseff. Construir uma ponte para o futuro. Um grande acordo nacional com o Supremo. A todas e a todos. Eu não vou dizer que é um prazer falar sobre um golpe que nós estamos passando por, mas eu me sinto parte de uma atividade extremamente importante que o IFCH está fazendo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul está fazendo, que é dar visibilidade de uma forma acadêmica, a partir de análises acadêmicas, a partir de diversas perspectivas de diferentes professores de diferentes áreas, a este processo complicado que nós estamos vivendo no Brasil. Então, se não é prazeroso falar de um processo crítico, é, por outro lado, prazeroso falar sobre numa atividade importante e que traz uma contribuição importante para que a gente comece a entender de uma forma um pouco mais profunda o que está acontecendo nesse país chamado Brasil. Eu chamei a aula, especificamente, de genealogia de um golpe inconcluso. E este é um título, já digo de antemão, extremamente pessimista, tá? Quando eu digo que o golpe está inconcluso. Eu começo diferente do que poderia parecer, dizendo que a pergunta "o impeachment foi um golpe" é uma pergunta mal formulada. Por que a pergunta "o impeachment foi um golpe" é uma pergunta mal formulada? Porque já não funcionou essa coisa. Porque a questão não é esta. Porque é muito fácil para aqueles que são favoráveis ao impeachment dizer não foi um golpe. O impeachment é uma peça jurídica perfeita. Ou seja, passou por todos os trâmites, passou por todas as instituições necessárias, é uma peça jurídica perfeita. Então, não houve golpe. Mas a pergunta não é esta, porque esta pergunta e a resposta que provoca todo esse tipo de reação, inclusive do ministro, dizendo que chamar o impeachment de golpe é alguma coisa ideológica, não científica, etc., é porque esta não é a pergunta certa, esta não é a questão certa. A questão, ela vai te passar aí, porque eu não estou conseguindo passar. A questão é perguntar se houve um golpe na democracia brasileira no século XXI. E aí a resposta é, sim, houve um golpe. Mas este golpe ele é muito mais amplo, ele é muito mais extenso. Este golpe, o impeachment, é apenas o ápice do golpe. O impeachment é apenas o momento mais claro, o momento mais mediático do golpe. Este golpe começa quando Aécio Neves e o PSDB não aceitam os resultados das eleições presidenciais de 2014. Esse é o início do golpe. Não é 2016. Ali é o ápice, o momento mediático, o momento para que o público tomasse conhecimento. Então, esta discussão, a discussão que leva o ministro a ser tão infeliz naquela sua manifestação de censura à liberdade de cátedra na UNB, ele estava discutindo uma questão que não tem a menor importância. Ficar discutindo que o impeachment foi ou não foi uma peça legal, juridicamente perfeita, não tem a menor importância para se explicar o que é o golpe de Estado. Porque o golpe começa quando, no primeiro momento das eleições, das posteriores eleições, não é quando depois eles entram dizendo que havia
Dilma e Temer haviam gasto mais do que o declarado na campanha. Tem um primeiro momento que o PSDB e a Aécio Neves pedem ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação das eleições e a posse do segundo mais votado, que era ele. Há esse momento que ninguém se lembra disso. Ali começa o golpe. Ou seja, ali está o início. Ou seja, em 2014, havia tido um esgotamento da direita para com o avanço da democracia no Brasil. Um esgotamento do setor banqueiro, um esgotamento do setor empresarial, um esgotamento do PSDB, que representa esta camada mais de elite do país. E ali, quando a Aécio Neves e o PSDB, isso é oficial, entram no Supremo Tribunal, no Tribunal Superior Eleitoral, e pedem para que as eleições sejam anuladas, porque a fraude, segundo eles, é que o segundo lugar, que é o Aécio, seja empossado, ali começa o golpe. E ele se estende durante todo o ano de 2015, todo o ano de 2017, todo o ano de 2016 e até dia 9 de maio de 2018 ele continua. Não sei se o dia 10 continuará. Então, nós temos um processo de desmantelamento da democracia brasileira, desmantelamento do processo democrático brasileiro, que ele é profundo, ele é pesado e ele leva 4 anos. Então, esta é o golpe. Qual é o projeto desse golpe? Todo golpe tem um projeto. Qual é o projeto desse golpe? O projeto desse golpe é muito claro. O projeto desse golpe é afastar qualquer possibilidade do PT ser poder de novo. É esse o projeto do golpe. É claro isso. Não tem nenhuma sofisticação nisso. Se tentou em 2014, tentando anular as eleições. Se tirou a Dilma, mas a Dilma era só uma parte desse processo. Ninguém fez todo este processo de 2014 a 2016 para 2018 disputar uma eleição presidencial com Lula de candidato. Até porque, se coloque na posição deles, é completamente absurdo na posição deles. Depois que tudo eles fizeram, agora, o candidato do partido que foi alijado do poder vir disputar as eleições. Então, esse é um processo do golpe. E esse processo do golpe, ele é um processo de ruptura de um pacto democrático que tinha se constituído no Brasil a partir de 1988. Ou, talvez, alguns digam, a partir de 1985, quando Tancredo Neves foi eleito, por vias indiretas, o primeiro presidente do Brasil civil, depois de 64. Ali, 88, eu acho uma data melhor, quando se promulga a Constituição Democrática Brasileira, há um pacto democrático ali. Um pacto que entra em todos os partidos. E entra também o PMDB, entra depois, posteriormente, também o PSDB. Ali tem um pacto democrático. E esse pacto ele foi sendo cumprido durante o período todo em que Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, os 2 períodos do FHC, como os 2 períodos do Lula, como o primeiro período de Dilma. Ou seja, havia um pacto, e esse pacto era um pacto muito claro, em que tinham 2 partidos muito poderosos, que jogavam politicamente, era o PT e o PSDB, e um PMDB que estava sempre do lado do ganhador, e partidos mais à direita e mais à esquerda que formulavam a política brasileira. Só que houve um aprofundamento dessa democracia durante o período, um aprofundamento muito leve, muito de leve, mas durante o período do Lula e da Dilma, principalmente em termos de inclusão social, que vai romper o pacto democrático. E quem rompe o pacto democrático não é a Lava Jato, quem rompe o pacto democrático não é o juiz da província de Curitiba, quem rompe o pacto democrático é o PSDB em 2014. E aí nós temos todas essas consequências. Tu passa por mim, gentileza? E aí a pergunta é o seguinte: por que este ódio ao PT? Certamente o PT é um partido cheio de problemas.
cheio de defeitos, cheio de imperfeições. Nós podemos escrever livros sobre os problemas do PT, mas o PT os governos petistas tiveram uma qualidade insuportável. A qualidade insuportável para os políticos, para as elites conservadoras, para as elites jurídicas, para a burguesia nacional, a banca internacional e os setores de classe média não puderam tolerar. Que foi um pequeno, mas muito pequena, diminuição da desigualdade social. Ridícula, se vocês quiserem. A diminuição da desigualdade social, a diminuição do déficit que nós temos em relação ao conjunto da população nesse país foi muito pequeno, foi muito tímido nos governos de Lula e Dilma, mas foram suficientes para colocar as camadas da elite, mas mais do que as camadas das elites, uma grande classe média urbana em pânico. Esta é uma questão que tem de ser vista, que, na verdade, não tem... O PT tem problemas de corrupção? Tem problemas de corrupção. Todos os partidos têm problema de corrupção no Brasil. O PT tomou decisões políticas completamente errôneas, mas nada disso importa. O que importa realmente no golpe é a pequena, a tímida inclusão social, o tímido diminuição da desigualdade social que aconteceram nesses 14 anos, ou nesses 15, 16 anos. E esta tímida, o programa Minha Casa Minha Vida resolveu o problema habitacional? Não, mas mexeu com alguma coisa. O programa de vagas das universidades privadas resolveu o problema não resolveu, mas mexeu. Ao surgimento de todas as políticas de cotas raciais dentro da universidade. Mexeu alguma coisa? Mudou alguma coisa. Então, foi mudando a nova lei trabalhista que dá direito aos empregados domésticos, e principalmente as mulheres empregadas domésticas, igual a todos os trabalhadores do Brasil, mexe terrivelmente com a classe média. Mexe terrivelmente quando uma parte do seu ganho terá de ser transferido para a sua servidora doméstica. Ainda por cima, terá horários para trabalhar, terá folga, terá 13º, terá férias, terá esse monte de direitos absurdos para esse grupo tão acostumado a reclamar que a sua servidora doméstica se negava a servir a janta às 10 horas da noite. Se ouvia isso em qualquer esquina. Então, nós temos um esgarçamento da tolerância do Brasil conservador, com alguns avanços. E o avanço é que o pobre não estava mais no seu devido lugar nesse país. E isso era insustentável. Isto era alguma coisa que as pessoas não aguentaram. E eu coloquei aqui que, assim, comparação com o golpe de 64. E por que eu digo isto? Eu digo isso porque todos os alunos que foram algumas pessoas aqui que foram minhas alunas e alunos em Brasil 4 ou em cursos de mestrado sempre me ouviram falar que João Goulart não caiu pelos seus defeitos, como interpretações, inclusive, de grupos progressistas fizeram. Não foi porque ele era um fraco, não foi porque ele era covarde, não foi porque ele não era suficientemente forte para responder aos militares que ele caiu. Ele caiu porque, naquele momento, tinha um projeto para esse país que era um projeto de redistribuição de riquezas.
Era um projeto que podia não ter dado certo, não se sabe, não se vai saber nunca, mas era um projeto que, pela primeira vez em 63, pela primeira vez na história do Brasil, um projeto de governo ameaçava as oligarquias culturalmente escravocratas, com relações de trabalho escravocratas, conservadoras brasileiras. Isso em 63. E o golpe foi dado porque havia um projeto, que eles chamavam de comunista. Coitado do Brizola. Era, no máximo, um social-democrata, estilo inglês, no máximo. Mas, no Brasil, qualquer coisa que fale em povo é comunista. No fim, pelas tantas, vocês começam a elogiar pessoas que não merecem ser elogiadas, mas tudo bem. Mas, ali tinha o comunismo era... também agora, de novo, tem comunismo. Comunismo é uma coisa fantástica, serve para tudo. Mas a questão fundamental que eu quero fazer a comparação é que, lá em 63, se a gente estudar o ano de 63, que tem que ser muito estudado, e ver o que está acontecendo ali, as ideias de expandir a democracia para fora do Congresso Nacional, por exemplo, a questão das reformas de base, a questão da reforma agrária, a questão da reforma tributária, todas estavam dadas em 63. A reforma urbana, que é uma reforma apavorante para as pessoas, imagina nós estamos vendo, neste momento, a indignação das nossas jornalistas nas redes de televisão com a ocupação em São Paulo. Que horror! Como é que ocuparam um prédio que, afinal de contas, era histórico? Então, sempre houve esse grande problema no Brasil, que é a reforma urbana, além da reforma agrária, e tudo isso estava dado em 63. E o golpe do Estado foi um golpe para impedir que alguma dessas coisas acontecesse. Então, nisso tem alguma semelhança com o que se está vendo agora. Ou seja, quando o processo democrático brasileiro se alastra, quando o processo democrático brasileiro consegue incluir, de alguma forma, alguns grupos, algumas pessoas, o que acontece? Alguns grupos mais proletarizados, alguns grupos excluídos, o que acontece? Acontece um golpe de Estado. Aconteceu em 64 e acontece agora um golpe. Se ele é de Estado ou não é de Estado, na época, aquele foi de Estado. Este foi um golpe na democracia brasileira, que é muito mais grave. Dá uma passadinha para mim, por favor. Então, eu já tinha que acabar, né? Acaba 6? Bom, eu vou saber rapidinho. São 2 momentos de análise que eu queria fazer, que é a genealogia do golpe e os discursos que o golpe gerou. Como eu já perdi metade do tempo dando uma introdução, vai ser mais rápido. Dá uma passadinha. Passa de novo. Bom, o golpe começa, a genealogia do golpe. O pré-golpe, as bases do golpe, elas são dadas para quem analisa as famosas jornadas de junho de 2013. Ali estavam dadas as condições de emergência do que ia acontecer em 2014, do que ia acontecer em 2015, 2016, 2017 e 2018. Quando se nós olharmos essa fotografia, hoje eu estava olhando ela, tem um negro nessa fotografia, não tem um pobre nessa fotografia aí. É uma fotografia por acaso. Ou seja, foi uma classe média que foi para a rua, cada um com um cartazinho, o que queria se manifestar contra serviços, muitas vezes, que nenhum deles fazia uso, como educação e saúde. Mas houve uma massa de gente. E o problema é que, naquele momento, não estava só uma classe média conservadora. Estava uma juventude na rua que não tinha mais partido, que não tinha mais relação com a política. Também foi essa gente jovem para lá. Eu conheço gente que diz, meu Deus, eu fui o primeiro dia lá e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Vou embora. Mas, assim, era a questão do protesto, era a questão de fazer uma... E ali, o que se via... Não é que eu estou pondo culpa nas pessoas, eu não sou esse tipo que acha que na minha época era melhor. Não, minha época não era melhor, essa época é sempre melhor. Mas o que se via ali é que o discurso político brasileiro, o discurso político progressista brasileiro, tinha se quebrado, tinha se fragmentado, tinha sido quebrado em pedacinhos. O PT no poder por tantos anos tinha se tornado um partido de Estado. Um partido burocratizado com um discurso de Estado. Ou seja, o discurso militante, petista, etc., tinha morrido.
Então, aqui não estão só eleitores futuros do Bolsonaro. Não, aqui está o eleitor de todos os partidos. Mas, quando a gente olha esta manifestação popular tão pouco articulada discursivamente, em que não tinha uma causa para se lutar, dizem, bom, isto não pode dar em alguma coisa progressista. Isto, agora nós estamos comemorando 50 anos do maio de 68, aparecem muitas coisas que a gente está lendo, e nós estamos vendo como aquele movimento que parecia tão anárquico tinha uma causa muito clara, tinha um objetivo muito claro. Aqui não tinha objetivo nenhum. Qual era o objetivo dessas pessoas? Parece com um cartaz na mão. E isso aí, quando a gente olha assim, a coisa está ficando muito feia. A coisa está ficando muito desarticulada. Então, esse é o primeiro momento. Por favor. Um segundo momento é a eleição. E agora se fala tanto em fake news, essa é uma famosa fake news. Essa é a capa de uma edição especial da Veja, que saiu sábado, antes do segundo turno das eleições, em que dizia uma coisa, com essa capa aí, que jamais foi provada, que o doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público, na terça-feira passada, que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações. Nunca foi provado isso. Nem que eles tenham conhecimento, nem tampouco que o Youssef tenha dito isso. Não apareceu nas relações premiadas dele. Mas foi uma capa da Veja sábado. E se vocês caminhavam pela cidade, por exemplo, de Porto Alegre, as pessoas sacudiam nas esquinas das sinaleiras a capa da Veja. Isso aí é uma fake news. E foi muito importante para o aumento na votação do Aécio no dia da eleição. Dá uma passadinha. E aqui começa o golpe que eu estava dizendo para vocês, tá? O PSDB protocolou nesta quinta-feira, dia 18, um dia depois, 3 dias depois, no Tribunal Superior Eleitoral, o pedido para cassar o registro da candidatura da presidenta Dilma e seu vice e determinar que o senador Aécio Neves, que ficou em segundo lugar, assuma a presidência da República. Isso é um texto oficial, que eu copiei, por favor. E aí nós temos o ano 2015, 2016, a gente não pode esquecer dele. Dia 1º de janeiro de 2015, assume a presidência da Câmara de Deputados o deputado Eduardo Cunha, que vem do chamado baixo clero da Câmara, que são aqueles deputados com baixa produção legislativa, com baixa importância dentro dos seus partidos, mas que, como se tornaram maioria com o correr dos anos, eles começam a dominar pela quantidade de votos que eles têm. Eduardo Cunha era também o grande articulador... Ai, meu Deus, estou saindo do quadrado. Era grande articulador... Ficar dentro do quadrado é um troço importantíssimo. Não, gente, não é importante ficar dentro do quadrado. Saiam do quadrado, por amor de Deus. Eduardo Cunha era o grande articulador econômico do PMDB, era o grande articulador econômico de toda a corrupção de dentro do PMDB. Ele é eleito contra um candidato do PT e passa o ano inteiro dizendo que era oposição ao governo Dilma. E dia 2 de dezembro de 2005, o PT decide votar contra Eduardo Cunha no Conselho de Ética da Câmara de Deputados. Não sei se vocês se lembram, era aquela coisa que ele dizia que não tinha conta no exterior, que ele tinha uma outra coisa, o nome era outro, que era dinheiro dele, mas não era conta, então ele não tinha mentido. E o Conselho de Ética, para aprovar alguma coisa contra ele, tinha de ter os votos do PT. E o PT disse que não vai votar, não vota. No mesmo dia, ele autoriza a abertura do processo de impeachment, que estava lá, tinha vários processos, pedidos de impeachment contra Dilma. Dias de passagem, tem contra todos os presidentes da República, sempre. Sempre tem muitos pedidos de impeachment. As pessoas ficam lá. Ele autoriza, dia 2 de dezembro, e dia 17 de abril de 2016, foi aquele triste dia que nós conhecemos a triste realidade da Câmara de Deputados, quando eles autorizam a abertura do processo contra Dilma, em nome de Deus, da pátria, da avó, do cachorro, do escambau. Bom,
muitos daqueles senhores que defenderam o país contra a corrupção se encontram presos neste momento, por corrupção, mas foi aquele momento, dia 17. Dia 11 de maio, o Senado aprova o relatório de Antônio Anastasia, um senador da República, e afasta Dilma Rousseff por 180 dias. Aqui, só um detalhe de quem tem vício de cientista política. Antônio Anastasia havia sido chefe de gabinete de Aécio Neves quando ele foi governador de Minas Gerais. E todo mundo em Minas Gerais, desde a senhora que faz pãozinho de queijo, até o mais importante político de Minas Gerais, sabe que foi ele que governou Minas. Que o Aécio nunca esteve, nem estava em Minas Gerais. Durante todo o tempo que ele foi governador de Minas Gerais, a maior parte do tempo ele morava num apartamento no Leblon, no Rio de Janeiro. E Antônio Anastasia era o burocrata técnico que governou por ele. O que ele foi depois, quando o Aécio saiu? Governador do estado de Minas Gerais. E depois do que ele foi? Senador pelo estado de Minas Gerais. Ou seja, ele é cria de Aécio Neves. Ele é a figura pensante de Aécio Neves. Foi ele que fez esse relatório no Senado Federal, dizendo que sim, que Dilma tinha feito um crime porque tinha feito pedaladas fiscais, coisa que qualquer prefeito de qualquer cidade do interior do Brasil faz até hoje. Dia 31 de agosto, o Senado, sob a presidência do Lewandowski, e isso é bem importante, vota o impeachment de Dilma Rousseff. E esse impeachment é votado de uma forma tão... o mal-estar era tanto votar o impeachment contra Dilma, que Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, junto com o Lewandowski, fizeram uma jabuticaba. Ou seja, a presidenta era empichada, mas não perdia seus direitos políticos. Isso não existe na Constituição, é anticonstitucional. Se o presidente da República perde o mandato por impeachment, ele perde, por 8 anos, seus direitos políticos. Assim foi com o Collor. Collor perdeu os direitos políticos por 8 anos. Depois voltou, mas perdeu os direitos políticos. Não perderam porque era vergonhoso fazer isso, porque ela não tinha feito nada. Então, nós temos esse ano aí que ele é fundamental, porque esse ano ele foi um ano em que se bateu com uma batedeira, se bateu o bolo do povo brasileiro, o dia inteiro. Se vocês perguntarem, se vocês entrarem num táxi e perguntarem por que a Dilma sofreu o impeachment, eu jogo que 99,9% das pessoas responderão para vocês porque ela roubou. Porque ela é corrupta. Foi o discurso que se constituiu neste país, o que as pessoas entenderam disso, o que foi vendido para as pessoas, é que a Dilma foi empichada porque ela era corrupta. E isso aí, esse dia eu peguei um Uber, assim, uma dessas coisas aí, o cara disse, ele já foi para a cadeia, agora falta ela. Eu perguntei a ela quem, moço? Óbvio que eu sabendo quem era. Ele disse, a Dilma. Eu digo, mas por quê? Porque ela também é corrupta. Por quê? E essa é uma questão interessante. Porque se cria dentro do país um caldo de cultura para que discursos conservadores, posturas conservadoras comecem a se criar. Passa, por favor. Enquanto isso, nas ruas... todo aquele ano que o Eduardo Cunha fazia toda aquela jogada dentro, nas ruas nós tínhamos, e na TV, a TV parava novelas para passar manifestações populares. Primeira vez no Brasil que manifestações populares interromperam novelas. Aconteceu isso, gente. Então, aqui, o PT, o câncer do Brasil, Dilma fora, o Brasil é democrático, ou seja, a classe média que estava lá gritando contra a Dilma, passa... Aqui está nosso simpático Pato, né, que é o representante da intelectualidade industrial brasileira.
Ou seja, ele foi colocado na frente, aquele prédio é o prédio da Fiesp, Federação da Indústria do Estado de São Paulo, uma das mais poderosas do mundo, diga-se de passagem, que não lhe ocorreu nada mais sofisticado para se colocar politicamente do que esse pato. Mas pode passar. E depois tinha também uma reação ao impeachment, que a ideia é que não vai ter golpe. Muitos de nós aqui dissemos essa frase pela rua em algum momento. Então, também havia... Então, nós tínhamos o Congresso Nacional fazendo aquilo, de um lado, uma classe média muito grande na rua, era muita gente contra a Dilma, não era pouca coisa. Por outro lado, o pato da Fiesp, o pato não é comédia, o pato é todo o poder econômico desse país, infelizmente, representando um pato, mas não fui eu que escolhi. E, do outro lado, toda uma esquerda que meia perdida, ou uma centro-esquerda, ou os pessoal democrático, o pessoal que nem tinha votado na Dilma, dizendo, mas o que está acontecendo nesse país? Não pode haver um golpe. Passa. Bom, de 2016 a 2018, tem a criminalização da política, ou seja, todos os políticos são corruptos, todos os políticos são ladrões, e o sonho do consumo da grande parte da população brasileira é ver todos os políticos na cadeia. Isso é muito interessante, eu sempre recomendo para quem não leu um maravilhoso conto chamado Alienista, do maravilhoso escritor brasileiro chamado Machado de Assis, que é o sonho de muita gente que acha que todo mundo tem de ir para a cadeia. Aliás, o Brasil tem um sonho do encarceramento atualmente, né? É o projeto brasileiro mais caro, é o projeto do encarceramento. Era o projeto do Dr. Bacamarte no Alienista de Machado de Assis. A ascensão do juiz de Curitiba, que nós sabemos quem é, o PowerPoint do procurador, que pôs o Lula na frente, o meu PowerPoint é bem melhor do que o dele, que era aquela de bolinhas, que ele pôs o Lula como o chefe da quadrilha, a condenação e prisão do Lula, que todos nós conhecemos, e a ascensão de um discurso de direita na disputa eleitoral. Isso é uma grande novidade no Brasil. Discursos de direita sempre existiram nas casernas no Brasil. O Brasil, como teve muito tempo de ditadura militar, as pessoas que estavam mais à direita do espectro político, elas sempre se diziam de centro. Acho que até o general Médici se disse de centro. Todo mundo se dizia de centro. A ideia de eu ter um discurso antidemocrático, anti-igualitário, anti-social, e eu expor isto, era alguma coisa que é uma coisa nova na história política do Brasil. Isso nunca aconteceu, talvez só no integralismo. Só que o integralismo, que era lá na década de 30, tinha um projeto nacional que esse aqui não tem. Dá uma passadinha. Vou passar rapidamente para a gente poder conversar, rapidamente pelos discursos, não tão rápido assim também, pelos discursos que o golpe gerou. O primeiro discurso é o discurso da eficiência. O discurso da eficiência tem dois pilares importantes. De um lado, Henrique Meirelles, até há pouco tempo, ministro da Fazenda, que deixou o Ministério da Fazenda pretendendo ser candidato à presidência da República. Eu acompanho muito de perto essas carreiras, ele está desaparecido. Não se fala mais nessa pessoa. Ele era considerado o grande mentor de uma mudança na política brasileira. Para que seja bem claro, e que, para ser científico, ele foi presidente do Banco Central durante o governo Lula. Então, é uma figura que está sempre aí. Não é uma criação do golpe. Mas ele veio, como todas as suas ideias liberais, as mesmas do presidente da Argentina, que acaba de pôr a Argentina no Fundo Monetário Internacional. Ou seja, a Argentina, se lembra do efeito Orloff, nós somos eles amanhã. Bom, e, do outro lado, outro discurso de eficiência e objetividade, que é o discurso jornalístico da Globo News. Não é o discurso da TV Globo, é o discurso jornalístico da Globo News, que é um discurso que se pretende, que não tem nenhuma emoção, não tem nenhum palavrão,
não tem nenhum descontrole, ele é o discurso da eficiência. Fala o jornalista especializado em relações internacionais, fala o jornalista especializado em economia, fala o jornalista especializado em finanças, fala o jornalista especializado em política brasileira, tem até especializado no Vaticano, gente. Mas tem especializado no Vaticano. Mas, então, tem especialista para tudo. Isso é um discurso da eficiência. É o discurso, nós não somos políticos, nós não somos objetivos, nós temos um discurso simples, limpo, fácil de ser entendido, sem muitas risadas, sem muitas piadas, sem muitos comentários. Isso passa principalmente para uma classe média que é culturalmente muito pobre. Isso passa muito bem. E nós temos, do outro lado, o Henrique Meirelles, que é uma boa fotografia, porque ele tem os dentinhos assim, meio de rato, mas eu peguei uma boa foto dele. Bom, passamos. O segundo discurso é o discurso da eficiência jurídica. Eu adoro essa foto, gente. Eu acho essa foto maravilhosa. Parece uns corvos, né, caminhando assim. Eu acho maravilhosa essa foto. Então, nós temos o discurso jurídico de alto nível, que é o discurso dos 11 eminências, membros do Supremo Tribunal Federal, que falam sempre por um grande livro de citações que eles têm. Eles têm um livro de citações que eles citam sempre. Coisas absurdas. E eles falam coisas absurdas, mas porque eu também tenho paciência, me sento para ver, a tarde inteira. Eles dizem coisas absurdas, mas com pompa e circunstância. E todos eles se tratam de especialista e eminência. Imagina agora se nós nos tratássemos dentro da universidade sempre boa tarde, eminência, boa tarde, excelência, com várias. E toda vez que um se refere ao outro, no que pese se odiarem, eles fazem um elogio à cultura do outro. E isso está passando na televisão. Nunca, eles podem se matarem, mas eles olham um para o outro e fazem um elogio à cultura do outro. Então, nós temos esse... teve um personagem na história do Brasil, aliás, o Barroso gosta muito de citá-lo, que é o Rui Barbosa, que escrevia, na década de 10, no Jornal do Brasil, uma coluna diária. E essa coluna era absolutamente... O país era apaixonado, o Rio de Janeiro era apaixonado por essa coluna. Se eu der essa coluna para vocês lerem hoje, eu estudei essas colunas na minha tese de doutorado, lá no século XVIII. Se eu der para vocês as colunas do Rui Barbosa, as pessoas eram apaixonadas pelo Rui Barbosa. Quando o Rui Barbosa voltou de Haia, todo mundo sabe, foi feriado no Rio de Janeiro. Não dá para entender uma linha do que ele escreve. Cada linha que o Rui Barbosa escrevia, numa coluna de jornal, tinha uma palavra em latim, para um povo que era 80% analfabeto. Mas ele era amado porque ninguém entendia ele. E esses senhores também são respeitados porque ninguém os entende. E aqui embaixo está o conjunto da ópera. Na ponta, o juiz curitibano, o autor, o Dallagnol, aquele que fez jejum para o Lula ser preso. Não é brincadeira, é sério, ele falou. Ele disse que ia fazer jejum e orações, e que fez o PowerPoint. Podia ter aproveitado a oportunidade de estudar um pouquinho, fazer uns PowerPoint de melhor qualidade. Uma pessoa que foi extremamente insuflado, uma época, que era o japonês da Polícia Federal, depois foi tirado porque também era corrupto, e a nossa Raquel Dodge, atual Procuradora-Geral da República. Isto aí é aqueles que não são políticos, aqueles que não devem nada ao povo porque não foram eleitos por ele. E é um discurso da eficiência judicial. Não se pode dizer que eles não estão certos. E aí nós passamos para o discurso da eficiência militar, que também é um discurso técnico não político. É o discurso da eficiência militar, e isso aí é a intervenção no Rio de Janeiro. Vocês têm ouvido falar na intervenção militar no Rio de Janeiro? Ninguém mais ouve falar nisso. Porque, depois que os militares assumiram o Rio de Janeiro, a quantidade de crime que aconteceu a quantidade de extermínio que aconteceu, inclusive, na Marielle. Então, na verdade, nós tiraram os políticos e colocaram o exército.
E o Exército é o discurso técnico. O discurso... Então, nós temos, assim, esse golpe, e o golpe de Estado militar foi isso. Tirar a política, porque a política é suja, a política é podre, a política é ruim, e se coloca no lugar o discurso jurídico, o discurso econômico, o discurso dos jornalistas intelectualizados, o discurso do Exército. O que sobra? Sobra, pode passar? O discurso da extrema-direita. Porque é o único... nós temos um desarranjo discursivo e político nesse país, nós temos o discurso da extrema-direita, que é pena de morte, sim, imposto é roubo, feminismo é câncer, aborto é assassinato, quem quer ver o povo armado é bandido, povo soberano, intervenção militar não é crime. Bom, então nós temos uma coisa muito perigosa dentro do Brasil, que o único discurso que se articula atualmente, popularmente no Brasil, é um discurso de extrema-direita, que não é um discurso democrático. Esse é o grande problema. Não, o problema não é que aconteça... Esses dias eu estava dando uma mesa redonda aqui no ILE, e um rapaz levantou o dedo e disse, eu sou de direita. Eu digo, bom, qual é o problema? Nenhum. Uma posição tão digna quanto qualquer outra dentro de um país. Triste país que só tem uma direita, só tem a esquerda. Que bom que tem a direita, centro-esquerda. Agora, democrático, né? Democrático. Que obedeçam os princípios democráticos. Esse é o problema. O problema não é ser de direita, de esquerda, de centro. O problema é romper com os princípios democráticos, com os princípios pétreos da Constituição. Fechando... O golpe provoca morte do discurso político, morte da política e, portanto, a morte da democracia. A vitória do golpe seria o afastamento definitivo do poder do PT? Esse é um dos requisitos da vitória. Necessário, mas não suficiente. Porque para que o golpe seja vitorioso, também quem deu o golpe tem de ser vitorioso. E esse é o grande problema de quem deu o golpe agora. Porque eles não têm certeza nenhuma que eles serão vitoriosos. Acontece que, sem nenhuma vitória, nós podemos ter um momento final aí. O que eu penso que seria uma vitória para quem deu o golpe? Uma vitória para quem deu o golpe seria isto: a reestruturação do campo político brasileiro nas eleições de outubro, com os grandes partidos políticos preservados. Um centrão com PD, PMDB, PSDB... não é mais PMDB, gente, só MDB. Sob a liderança do PSDB. A redução do PT a um partido sem chances eleitorais e com um centro, com uma leve pitada de esquerda do PDT e Partido Socialista. Eu acho que essa aqui é o sonho de consumo de quem está no poder. A possibilidade de uma vitória da extrema-direita não estava prevista na cartilha dos golpistas. Acho que ela não se dará. Finalmente, ainda, o golpe venceu. Acho que não é possível dar essa resposta, há muitas variáveis em jogo, e nós só saberemos nas eleições de outubro, se elas acontecerem. Obrigado.